Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. Nossa entrevistada de hoje é bem conhecida aqui na cidade de Sorocaba, é pré-candidata a vereadora Miriam Algarra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aí, que vão escutar, acompanhar esse podcast. Que iniciativa legal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E assim, eu sei que você é muito conhecida aqui, todo mundo, né? A maioria aqui de Sorocaba já conhece a Miriam, mas sempre pode ter alguém que não conhece. Então, vou fazer o mesmo que eu faço com os outros convidados. Eu gostaria de começar pedindo para que você se apresente. Quem é Miriam Algarra? Perfeito. Ainda tem muita gente para me conhecer e muita gente para eu conhecer. A gente está sempre aberto para isso. Bom, eu sou Miriam Algarra, tenho 28 anos. Eu sou formada em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC. Minha trajetória profissional, ela é na área de políticas públicas. Trabalhei com política de educação, de saúde, de segurança pública. Trabalhei com formação de jovens lideranças que queriam inovar trabalhando em governos. Já trabalhei com empresas na área de inovação. Eu tenho uma trajetória profissional bastante ampla nesse sentido. E hoje sou pré-candidata a vereadora aqui em Sorocaba, que é uma coisa muito coerente com o resto da minha trajetória. Minha primeira formação mesmo, Mário, eu sempre falo que foi dentro da minha família. Eu venho de uma família muito politizada, uma família que sempre incentivou a gente a discutir política, a discutir a cidade, a discutir o país, né? O meu tio-avô, Chico Gomes, era um líder sindical metalúrgico aqui em Sorocaba. Minha família foi muito perseguida durante a ditadura militar. Então, isso gerou, né, todo um frenesi assim, na família de conversar muito sobre política. Então, eu estou desde os meus 14, 15 anos aí em movimentos sociais, no ativismo, no movimento estudantil, né? E estudar políticas públicas e me candidatar foi ali uma trajetória que fazia muito sentido, assim, nisso tudo, né? Pessoalmente, eu não tenho filhos, eu tenho 2 gatos e agora a gente tem um cachorrinho também que a gente adotou. Que legal. Eu moro com o meu namorado já faz 4 anos, a gente ainda não casou oficialmente, mas estamos, né, pela lei aí já casados. E é isso, acho que para contar alguma coisa de mim, eu cresci num sítio na área rural de Sorocaba, em Aíba. Eu tenho um lado super nerd, eu gosto muito de ler, gosto de jogos de tabuleiro. Gosto de história de ficção, de fantasia, então tem esse lado super nerdola mesmo, assim. E entrando para a política, já veio candidato algumas outras vezes, né? Eu gostaria que você contasse para a gente como que foi a tua trajetória política, de candidaturas. Bom, como eu disse, assim, minha trajetória política começou antes da política institucional, antes de eu me candidatar, né? Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a organizar aqui em Sorocaba, junto com outros movimentos e outras pessoas, outras lideranças, movimentos pelos direitos das mulheres, né? Foi a primeira coisa que a gente fez aqui, foi uma marcha em 2011, que a gente organizou, cobrando que tivesse iluminação pública, que os ônibus pudessem parar em qualquer lugar, né, depois das 10 da noite, para as mulheres se sentirem mais seguras, que as mulheres não fossem discriminadas ou culpabilizadas por agressões e violências que a gente sofre. E essa marcha foi a primeira atuação minha enquanto liderança, assim, né, eu tinha 15 anos. Dentro do contexto do movimento estudantil. A gente tinha organizado o Grêmio na minha escola e tudo mais. E depois a gente fundou o Contra a Catraca, que era uma frente ampla para discutir transporte, mobilidade urbana, discutir, cobrar corujão noturno, passe livre estudantil, e protestar também, porque a passagem de ônibus, né, de lá para cá, infelizmente, isso não mudou, continua aí numa ascensão infinita de preço subindo, preço subindo. Isso tudo culminou, né, esses movimentos, em junho de 2013, quando todas as pessoas quase saíram às ruas, né? E foi a partir daí que eu decidi que eu queria estudar, que eu queria entender melhor como funcionava isso. Porque tava todo mundo nas ruas, Mara, e eu tava triste. Porque as pessoas estavam nas ruas de uma forma tão desorganizada, ninguém sabia o que estava cobrando. Era uma coisa assim, tinha gente pedindo o impeachment da Dilma, eu jamais iria pra rua para pedir o impeachment da Dilma. E eu falei, não, eu preciso entender melhor como esse negócio funciona, eu preciso entender a fundo, né? E fui estudar políticas públicas. Saindo da universidade, 2020,
pandemia, eu falei, Bolsonaro no poder, todo aquele movimento anti-vacina, as pessoas negando a ciência, sabe? Sendo muito agressivas umas com as outras, o ódio tomando conta, a divisão do país, aquilo. Eu olhei para aquilo e falei, não dá para eu ficar parada. Eu preciso me colocar, eu preciso fazer algo e precisa ser pela minha cidade. Eu tinha acabado de voltar para Sorocaba, depois de 6 anos estudando fora, né? Trabalhando fora. E decidi colocar meu nome e participar dessas eleições. Então, fui candidata a vereadora em 2020, assumi a 3ª suplência, né, do Partido dos Trabalhadores na minha primeira candidatura. Foi uma candidatura de juventude, muito criativa. A gente fez várias coisas diferentes, assim, na campanha. E isso aí gerou uma movimentação em Sorocaba que não existia, né? Porque eu, por exemplo, cresci aqui sem ter uma mulher jovem para eu votar. Né, por exemplo, uma mulher jovem que estudou políticas públicas, né, uma mulher de esquerda, progressista, que não tinha medo de se colocar, não tinha medo de enfrentar as pautas que a gente precisava colocar ali, né? E a gente montou um coletivo, as pessoas foram chegando e falaram, a gente precisa disputar as eleições em 2022 também. Precisamos ter uma representação do interior, né, que seja capaz de canalizar essa voz da juventude, que clama por representação, por representatividade, que pede por renovação na política. E foi assim que a gente construiu também a campanha de 2022. Eu tive 6.270 votos, foi uma campanha militante, voluntária, com muita força de vontade mesmo e muita juventude aí ajudando a gente. E sempre tentando construir a ponte entre a juventude e as pessoas mais maduras, com mais experiência, entendendo que nessa troca é que saem muitas coisas valiosas, né? E não podia ficar de fora em 2024, né? Certamente não. Então, e aí já fazia muito sentido agora em 2024. Eu acho que tanto 2020 quanto 2022, a gente estava enfrentando retrocesso. A gente tinha um governo federal negacionista, genocida, que estava gerando dor para as famílias, para as juventudes, para as pessoas num nível descomunal, né? E agora, em 2024, eu vejo a oportunidade de avançar. Porque a gente passou 4 anos se defendendo. A gente passou 4 anos tentando impedir que os retrocessos viessem, que os nossos direitos fossem retirados. E agora é hora de avançar. Agora que a gente tem Lula presidente, né, a gente tem também que expandir isso por todo o interior de São Paulo, por todo o Brasil, para que a gente possa avançar nos nossos direitos, nas conquistas dos direitos. Que é uma coisa que ficou ali adormecida durante a era Bolsonaro. Sim. E você está vindo em apoio à Magda e ao Paulinho do Transporte. Eu queria saber como que está sendo essa experiência para você. Bom, para mim, caminhar com o Paulinho é muito natural, né? Acho que o Paulinho, ele é uma pessoa que eu admiro justamente porque ele me lembra muito do meu tio Chico. Ele me lembra muito dessa militância que está, de fato, do lado dos trabalhadores. E eu já venho acompanhando o trabalho do Paulinho, né, como presidente do sindicato, ali cuidando dessa categoria há bastante tempo. Eu participei de diversos eventos, né, com a categoria dos motoristas aqui de Sorocaba. E, para mim, é impressionante ver o comprometimento do Paulinho. E também a habilidade dele, né? Eu sempre digo que é o que a gente precisa agora, de negociação, de unir os mundos, né? Porque interesses diversos a gente vai encontrar aí na política o tempo inteiro. Sim. E ter alguém com a capacidade do Paulinho, que tem um comprometimento com a classe trabalhadora, mas que sabe negociar, sabe dialogar com outras categorias, com outras classes. Isso é essencial quando você está disputando uma prefeitura, né? A gente não pode governar só para quem votou na gente. A gente tem que governar para todo mundo. E o Paulinho traz isso com bastante força, né? Então, eu tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho do Paulinho. Tenho uma admiração gigantesca pela categoria, né, dos condutores aqui em Sorocaba. Uma categoria organizada que traz esperança para a juventude. Porque você sabe que juventude hoje em dia, a gente não tem uma organização em termos de classe trabalhadora, né? Sim. Nós somos autônomos, nós somos precarizados. E a dificuldade que é nesse mundo do trabalho atual, a gente se organizar enquanto classe e cobrar direitos é gigantesca. E parece que isso é coisa do século passado. Então, agora, em 2024, uma categoria organizada que consegue cobrar direitos e garantir direitos para uma população, isso é a inspiração que a gente precisa, sabe? Então, para mim,
É muito natural caminhar com o Paulinho. Magda também é uma pessoa que eu conheço desde os meus 15 anos aí da militância. Para mim era essencial que tivesse uma mulher na chapa. E como eu disse, fiquei muito feliz que seja a Magda, porque não são todas as mulheres que são capazes de canalizar a voz das mulheres, de representar e defender o direito das mulheres. E a Magda tem uma trajetória de muitos anos aí já na militância, na política, para provar que ela sim pode ser essa voz, né? Então eu estou bastante feliz, bastante contente de poder ter duas pessoas que de fato vão me representar nas eleições aqui em 2024. Que bacana. E Miriam, me diz uma coisa, como que você avalia a atual gestão de Sorocaba? Olha, a atual gestão de Sorocaba, ela é, primeiramente, ineficiente. Eu acho que essa é uma palavra que a gente pode usar. Ineficiente, primeiro porque, assim, não usa os recursos públicos de maneira correta, porque não é honesto em relação ao uso dos recursos públicos. A gente está vendo aí denúncias e mais denúncias se acumulando. E também não é competente no uso dos recursos públicos, né? Então, você tem ali um dinheiro limitado e você escolhe pintar de azul o centro de Sorocaba sem necessidade nenhuma. Assim, qual a justificativa de um negócio desse, né? Pintar de azul a ciclovia... Ok. Recapear avenida e rua, que já estava perfeito o asfalto, que não precisava recapear. Então, é uma mistura de incompetência, né, com ineficácia, assim, e às vezes até má fé, que me revolta, né? Eu acredito que, infelizmente, isso não é o que todo mundo de Sorocaba ainda enxerga, porque o marketing é pesado. A rede de mentiras que está sendo espalhada sobre essa gestão atual, ela é pesada, ela é muito bem articulada e ela é 50 vezes mais eficaz do que o próprio governo, do que a própria gestão. Isso aí funciona bem, gente. A máquina de propaganda do prefeito Manga, ela funciona muito bem, infelizmente. Mas não tem como maquiar a realidade. E as pessoas vivem na realidade, as pessoas não vivem nos vídeos de Instagram do prefeito Manga, né? Elas vivem na realidade. E na realidade falta medicação no postinho. Na realidade tem filas de 2 anos para especialidades simples na UBS, né? Na realidade a gente vê greves em unidades de pronto atendimento grandes, como a do Éden, por exemplo, por falta de pagamento dos funcionários. A gente vê a saúde realmente assim abandonada. A gente vê um projeto de parque aquático numa região onde falta água, com um projeto técnico que vai tirar água de poço artesiano de lá. Então, honestamente, eu entendo que essa gestão, ela faz tudo que fica bonito na foto, mas não faz efetivamente o trabalho que um prefeito tem que fazer, de fazer a gestão funcionar, né? E tudo isso com o aval de uma Câmara de Vereadores, que na sua maioria não fiscaliza, não se opõe e nem questiona as atitudes do prefeito, simplesmente aceita calado. E você, vindo como pré-candidata vereadora, se eleita, quais são, né, as suas ideias, as suas sugestões para plano de governo? Mara, para mim, a primeira coisa de tudo tá na forma de construir as coisas. Eu acho que uma das coisas que me motiva a sair candidata é que a gente está vivendo uma crise de representação, né? Profunda, profunda. Não é que a gente... Assim, tem jovens hoje que não sentem vontade de sair de casa para votar, porque não vêem sentido nisso, porque não enxergam mais sentido nesse sistema. São jovens que estão angustiados em casa, que não sabem o que vai ser do futuro deles, estão enxergando um país ali agora está melhor, mas ainda com uma crise estrutural no mundo do trabalho, uma crise de emprego, que as pessoas não sabem o que vão fazer da vida, não sabem se vão conseguir sair da casa dos pais, sabe? Famílias sobrecarregadas com isso também. E olham para a política e vem sempre a mesma coisa, o mesmo discurso do século passado, sendo que o mundo está completamente diferente. Então, para mim, antes mesmo assim da gente debater uma pauta ou outra, é incluir a voz dessas pessoas no plano de governo, né? Então, nós da Rede Sustentabilidade, na minha campanha também, nós estamos convidando as pessoas para serem vereadoras populares da rede. Um vereador popular é um cidadão comum que tem uma voz, que tem algo para dizer sobre a sua cidade, sobre o que ele vive aqui de Sorocaba, o que ele quer para Sorocaba. E a gente está convidando essa voz para construir com a gente as propostas durante todo o nosso mandato. Então, as pautas que eu vou trazer para o plano de governo, se eleita, não serão só as minhas. A gente quer juntar aí 200, 300 pessoas para participar ativamente com a gente. Isso já foi feito, isso já existe em outras regiões. O Eduardo Salum, lá em Tatuí, por exemplo, é uma pessoa que governou enquanto o mandato dele de vereador tinha ali 200 pessoas participando com ele ativamente, tomando decisão junto, sabe?
Então, isso para mim, assim, é essencial. A voz que eu vou trazer para o plano de governo, quando o Paulinho for prefeito e a Magda vice-prefeita, vai ser uma voz ampla, uma voz que inclui a voz de muitas pessoas nessa discussão, né? Não só das juventudes. E acho que tem alguns temas que se destacam, né, nisso, assim. Então, eu acho que o primeiro é a questão do trabalho decente, né? Essa questão de que a gente vive um mundo onde os empregos estão muito precarizados e onde a incerteza no mundo do trabalho é muito grande. A gente está vendo a inteligência artificial vindo com tudo, substituindo, não só substituindo empregos, mas ela custa tão caro, Mara, que estão demitindo pessoas para poder pagar a inteligência artificial. Sim. Entendeu? Então, não é nem ainda que você foi... Antes de você ser substituído, a gente já tem que demitir para poder investir em inteligência artificial. Sim. É uma insegurança isso que está gerando nas pessoas, não só nas mais jovens, mas bastante nas mais jovens, que nunca tiveram nem o primeiro emprego ainda, que ainda não tem o que mostrar, sabe? E a gente precisa apoiar. A gente precisa apoiar os trabalhadores e as trabalhadoras nessa transição. Então, a gente precisa investir em cooperativas de trabalhadores autônomos. A gente precisa conversar sobre direitos trabalhistas, né? Entender como que a gente pode apoiar, por exemplo, os motoristas de Uber, os entregadores, né? Como que a cidade pode apoiar? É escutando ele que a gente vai construir isso. Mas, por exemplo, Araraquara tem um Uber próprio, um Uber da prefeitura, que não tem taxas abusivas como tem a Uber, né? Claro, porque a gente não precisa ter lucros exorbitantes. Ou, por exemplo, a gente podia ter locais na cidade para as pessoas poderem sentar no sofá e esquentar uma marmita. Porque esses trabalhadores saem da casa deles e ficam o dia inteiro fora, né? E não é só trabalhador de entregador, não, né? A gente está falando, assim, de pessoas que estão numa situação de insegurança, que são designers, programadores, que trabalham com tecnologia. Tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? E o jovem que está nas periferias, o jovem que é pobre, o jovem que não tem esse apoio, às vezes, que não consegue ter esse apoio da família e não teve uma educação pública de qualidade, ele precisa se profissionalizar para esse mundo novo que está aqui já, batendo na porta, né? Então, vai ser essencial ter políticas públicas voltadas a garantir trabalho decente, né, para a população. Cultura, nesse sentido, eu acho que é muito importante. A gente vê aí a cultura como uma alternativa, né? No meio de tudo aí ruim, a cultura, a expressão artística é algo que pode se manter, que não pode ser substituído por máquinas. Pelo menos não da maneira sensível que um artista faria, né? Então, investir na cultura, para mim, é essencial. Sorocaba tem muitos artistas, muitos artesãos, muitas pessoas com muita qualidade que acabam saindo de Sorocaba para poder trabalhar porque não encontram respaldo aqui, não encontram apoio. Então, tem que ter edital de cultura, tem que ter apoio e investimento para iniciativas periféricas. A gente tem que investir no hip hop. A gente tem que investir no samba de gafieira, no coco, no jongo, sabe? A gente tem que investir em diversidade. Não pode ter só música sertaneja, só, apenas. Né? A música sertaneja faz parte da nossa cultura, mas ela não se resume a isso, né? E segurança pública. Eu acho que segurança pública seria o terceiro eixo aí que eu trago, porque as pessoas estão se sentindo muito inseguras, Mara, andando nas ruas de Sorocaba. Né? Sorocaba não é mais a cidade que a gente conheceu, que eu conheci, que eu cresci aqui, que era uma cidade segura, uma cidade tranquila. Sorocaba está virando São Paulo, no trânsito, na segurança. E as pessoas estão assustadas. Cadê aqueles benefícios de morar numa cidade do interior, né? E eu acho que é possível juntar essas duas coisas. É possível ter efervescência cultural, oportunidade de emprego, um transporte público de qualidade e não ter que lidar com poluição sonora, enchentes, problema de falta de moradia, falta de água na casa das pessoas e uma insegurança generalizada na hora que você vai andar na rua, né? Para isso, a gente precisa olhar com cuidado para o planejamento da cidade. A cidade está crescendo e é um momento essencial. Tem muitas pautas, mas eu acho que essas três aí, segurança pública, cultura e trabalho decente, eu acho que são três pautas que me movem bastante. Mas a gente fala muito de meio ambiente, né? Muito importante quando a gente fala de enchentes, né? Quando a gente está falando de crise hídrica e muito de saúde também, né? Como eu já falei um pouco aqui. Sim. Para ser uma Sorocaba melhor, e você tivesse que escolher aí, além de tudo que você falou, né? 4 itens para ter uma Sorocaba melhor. Esses 4 itens, o que seria? Vamos lá. 4 itens. Eu acho que a gente tem que retomar o investimento em cultura, como eu coloquei.
A gente tem que ter uma segurança pública cidadã, participativa, que escute as pessoas, que inclua as pessoas, né, dos bairros mesmo, no planejamento da segurança urbana, né? As pessoas precisam ali participar desse processo de tornar a cidade mais segura, revitalizar as praças, revitalizar os espaços públicos, ocupar esses espaços públicos, inclusive com arte, cultura, lazer, né? É um jeito de tornar a cidade mais segura. Investir aí bastante, eu acredito, numa cidade que seja sustentável, né? Olhar para as nossas áreas verdes, aumentar as áreas em que o solo consegue absorver a água da chuva, para a gente não ter mais enchentes, ao invés de construir marginal direita, né? E investir em transporte público de qualidade, ao invés de ficar duplicando a avenida, que a gente, assim, já é comprovado nas políticas públicas que isso não acaba com o trânsito, só piora outras situações. Vamos investir em transporte público. Vamos colocar uma tarifa zero, como o Paulinho defende. Vamos fazer um transporte público de qualidade, que as pessoas optem por usar o transporte público ao invés de transporte individual. O sonho do menino de 16 anos não precisa ter um carro. Isso é cultural. Isso acontece pela falta de acesso. O carro, para essa pessoa, significa liberdade. Essa liberdade tem que vir de outras maneiras. A gente tem que abrir portas para as pessoas, né? E eu acho que o transporte é um caminho muito importante. E você está ao lado aí de quem é pré-candidato a prefeito e que já trabalha nessa área muito bem, né? Então, vamos aproveitar aqui. Eu quero que você deixe aqui um recado para o Paulinho e para a Magda também, nessa eleição deles aí. Magda, Paulinho, eu sou Miriam Algarra e eu tô com vocês até o final nessa. Se depender de mim, a gente vai falar com todo mundo em Sorocaba, nos 4 cantos dessa cidade, incentivar a juventude a sair de casa para ir votar e dar esperança, trazer esperança para pessoas que não acreditam mais na política, que não acreditam mais nesse sistema, porque a gente vai estar o tempo inteiro nessa campanha falando de coisas que são importantes para as pessoas, falando de coisas que você sente aí no seu dia a dia na tua casa. Então, se você acompanhar o Paulinho, a Magda, me acompanhar nas minhas redes sociais, você vai perceber que a gente vai estar falando da sua vida, que são os seus problemas que vão estar no centro da discussão, né? Então, a gente vai sim ganhar essa eleição. Eu estou muito animada, eu estou com muita força para colocar nosso bloco na rua aí, com alegria, com afeto, com carinho, porque é assim que eu acredito que a gente tem que fazer política. E tamo junto, Paulinho, tamo junto, Magda. Miriam, muito bom falar com você. Eu poderia ficar aqui 2, 3 horas conversando com você, que eu sei que ia ter muito conteúdo. Uma menina muito jovem, inteligente e que sabe onde está, o que está fazendo. Parabéns pela sua história, por compartilhar. Estamos chegando no final da entrevista, mas eu gostaria de deixar esse espaço para você fazer as suas considerações finais e deixar também suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho. Perfeito. Mara, o recado que eu queria deixar é o seguinte: não vamos abandonar esse espaço da política só porque ele não foi suficiente para a gente até agora. Esse é um espaço de poder, esse é um espaço de transformação da sociedade. Os problemas que você tem aí na sua casa, que parecem que são só seus, eles são coletivos. Eles são problemas nossos, eles são problemas da nossa geração, do momento que a gente está vivendo histórico. E as soluções para eles também têm que ser coletivas. Não adianta a gente solucionar para uma pessoa e deixar a outra vivendo as mesmas situações, os mesmos problemas. A gente tem que poder sonhar. Acho que a primeira coisa que esse sistema tira da gente, quando sobrecarrega a gente com trabalho, com ter que estudar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, a primeira coisa que arranca da gente é a esperança, é a capacidade de imaginar que poderia ser diferente. Então, não se contentem, não se conformem. Vamos imaginar uma Sorocaba melhor, vamos sonhar uma Sorocaba melhor e vamos fazer a diferença nessas eleições. Escolham representantes desde agora, prestem atenção, analisem as propostas, conheçam seus representantes, porque eles vão te representar por 4 anos e são eles que vão decidir a cara de Sorocaba pelos próximos 10, 15 anos, mesmo trabalhando só 4, né? Essas coisas, elas duram, as decisões que a gente toma no poder público, elas duram. Então, esse é o meu convite. Eu agradeço muito a todas as pessoas que assistiram, acompanharam. Suas redes sociais? Miriam Algarra no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, você me encontra como Miriam Algarra, tá? No meu Instagram também você vai encontrar o meu WhatsApp lá, se você quiser conversar comigo. Eu estou sempre à disposição e disponível. Às vezes eu demoro para responder, porque sou eu mesma que respondo, mas eu vou responder, né? Então, eu convido as pessoas a entrarem em contato comigo. E agradeço, né? Agradeço você, Mara, pela entrevista. Obrigada. Que bom estar aqui com você. Bom demais. Boa sorte para você, viu? Muito obrigada. E obrigada pela presença. Muito obrigada.
A vocês que nos assistiram, muito obrigada pela companhia. Sigam também Paulinho do Transporte nas redes sociais e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Fala